Meu Deus, eu não sei nem por onde começar a falar contigo. Eu nem sei se a minha voz consegue sair. Acho que estou falando para dentro, aqui do chão, com a boca cheia de pó e o gosto amargo do fim de tudo. Onde eu estou, Senhor? A última coisa que me lembro era de um teto sobre a minha cabeça, paredes que eu chamava de lar, uma estrutura que eu acreditava ser a minha vida. E agora, abro os olhos e o céu é uma fresta cinzenta, por entre vigas quebradas e pedaços de concreto que formam uma montanha sobre mim. O ar é pesado, denso, difícil de respirar. Cada inspiração é um esforço que rasga os meus pulmões com a poeira fina do que foi destruído. Tudo ruiu. A palavra ecoa no silêncio que se instalou depois do estrondo. O silêncio é quase tão pesado quanto os escombros. Um silêncio que grita a ausência de tudo o que era familiar. Não há risos, não há música, não há o som dos meus próprios passos. Há apenas o zumbido nos meus ouvidos e a batida, lenta e dolorida do meu coração, um tambor solitário anunciando que, por algum milagre ou alguma maldição, eu ainda estou vivo. Meu corpo dói, Senhor. Dói de uma maneira que eu não conhecia. Não é uma dor limpa, de um corte ou uma pancada. É uma dor total, esmagadora, como se cada osso tivesse sido moído, cada músculo torcido. Eu sinto o peso sobre as minhas pernas, a pressão sobre as minhas costas. Estou preso sob os destroços da minha própria história. E a dor física, por mais intensa que seja, não é nada comparada à dor que sinto na alma. A dor de abrir os olhos e confirmar que o pesadelo é real. Que tudo o que eu construí, tudo o que eu amava, tudo o que me dava segurança, se transformou neste monte de entulho. Eu tento mover um dedo, apenas um, como um teste para saber se ainda tenho algum controle. Ele se mexe, tremendo, e o simples esforço me custa uma energia que eu não tenho. Levantar a mão? Impossível. Virar a cabeça para ver a extensão do desastre? Uma ideia que o meu corpo rejeita com uma onda de dor e náusea. Eu estou no chão, e pela primeira vez na vida, eu entendo o que significa não ter nenhuma força. Nenhuma. Não é cansaço que pode ser curado com uma noite de sono. Não é fraqueza que pode ser remediada com alimento. É a ausência total de poder, a impotência absoluta de um corpo quebrado e de um espírito esmigalhado. O mundo me ensinou a ser forte, a me levantar depois de cada queda, a sacudir a poeira e dar a volta por cima. Que piada cruel essas palavras soam agora. Eu não consigo nem sacudir a poeira dos meus próprios lábios. Eu estou engolindo a poeira. Eu sou a própria poeira. E a pergunta que me assombra aqui nesta imobilidade não é nem por quê, pois a minha mente está anestesiada demais para a filosofia. A pergunta é mais primitiva, mais visceral. E agora? O que acontece depois do fim? O que um ser humano faz quando está enterrado vivo sob o peso da sua própria vida? Senhor, eu não tenho forças para clamar. Eu não tenho fé para declarar uma vitória. Eu não tenho esperança para vislumbrar um futuro. Eu não tenho nada. Eu sou um inventário de perdas, um corpo imóvel debaixo de ruínas. E é deste lugar, deste ponto zero da existência, que a minha alma tenta te encontrar. Eu não te peço que retires os escombros. A montanha é grande demais. Eu não te peço que cures o meu corpo. A dor é profunda demais. Eu não te peço que restaures o que eu perdi. As peças estão quebradas demais. Hoje, aqui, agora, eu só consigo te pedir uma coisa. Fica aqui comigo, no silêncio, na poeira, na dor. Não precisa dizer nada. Não precisa fazer nada. Apenas fica. Deixa-me saber que eu não estou sozinho debaixo de tudo isto. Que o teu olhar me encontra mesmo quando eu não consigo levantar o meu. Que a tua presença é a única viga que não se quebrou neste desabamento. Porque se eu estiver sozinho aqui, então a escuridão será completa.
Se for apenas eu e estas ruínas, então o desespero vai terminar de me soterrar. Eu preciso saber que o Criador não abandona a sua criação quando ela está em pedaços. Eu preciso acreditar que o oleiro não descarta o vaso só porque ele se quebrou. Eu nem sei se tu estás me ouvindo. A minha fé também está soterrada em algum lugar, por aqui. Mas eu falo mesmo assim porque não há mais ninguém a quem eu possa chamar. Todos os meus contatos de emergência, todos os meus pilares de apoio, ou estão soterrados comigo, ou não podem alcançar o lugar profundo onde eu me encontro. Só tu podes. Só tu conheces a geografia da alma humana em ruínas. Tu já estiveste no chão. Tu já sentiste o peso do mundo sobre os teus ombros. Tu conheces o gosto da poeira e da solidão. Então, eu me agarro a isso. Eu me agarro à memória da tua própria quebra. E eu espero. Não espero um resgate milagroso. Não espero um anjo descendo para rolar a pedra. Eu espero algo muito menor e, no entanto, infinitamente mais vital. Eu espero sentir o teu fôlego se misturando com a poeira. Eu espero sentir o calor da tua presença lutando contra o frio da pedra. Eu espero, no meio deste silêncio ensurdecedor, ouvir o sussurro quase inaudível do teu amor dizendo: eu estou aqui. Essa é a única oração que eu tenho. A oração de quem não pode se mover. A oração de quem não pode ver. A oração de quem talvez nem acredite mais. A oração entre os escombros. Meu Deus, por favor, esteja aqui. E o tempo passa. Ou talvez não. Aqui embaixo não existe tempo. Apenas a densidade da dor e da escuridão. Mas algo acontece no silêncio. No lugar onde eu esperava apenas o eco do meu próprio desespero, eu começo a perceber uma outra coisa. Não é uma voz, não é uma luz, é uma qualidade diferente de silêncio. Um silêncio que não é vazio, um silêncio que sustenta. É a tua presença, meu Deus. É assim que ela se parece quando todas as outras luzes se apagam, tão sutil, tão quieta, que se eu estivesse de pé, correndo pela vida, eu jamais a notaria. Mas aqui, no chão, com o rosto contra o pó, a minha alma se tornou sensível às vibrações mais profundas da existência. E eu sinto que não estou sozinho. Esta certeza frágil, esta convicção nascida sem provas, me dá algo. Não é força, não é esperança, é um pingo de coragem. A coragem de abrir os olhos de verdade e olhar para a minha própria destruição. Com um esforço que parece mover montanhas, eu viro um pouco a minha cabeça. A dor explode na minha nuca, mas eu insisto e eu vejo. Meu Deus, eu vejo. Ali, a poucos centímetros do meu rosto, está um pedaço de madeira que eu reconheço. É, um pedaço da mesa da cozinha, a mesa onde eu partilhei refeições, onde eu derramei café, onde os meus filhos fizeram os deveres de casa. E sobre a madeira, uma camada espessa de poeira cinzenta cobre tudo, como uma mortalha. Um pouco mais além, eu vejo o braço de uma cadeira, apontando para o céu como um dedo acusador. E cacos, milhares de cacos de vidro e louça que brilham opacamente na pouca luz. Cada caco, uma memória. O prato que a minha mãe me deu. A taça que usamos para celebrar. Estão todos ali, misturados, irreconhecíveis, nivelados pela mesma tragédia. É um cemitério de objetos, um cemitério de momentos. E olhar para isso dói mais do que os meus ossos quebrados. Porque cada objeto destruído me lembra da vida que pulsava ao redor dele. Eu vejo os meus livros rasgados com as páginas expostas e sujas. Tantas palavras, tantas histórias, agora silenciadas pelo entulho. E a visão deles me quebra de uma nova maneira. Porque eu sou como eles. Eu sou uma história interrompida, um livro rasgado com a alma suja de pó. Senhor, por que me deixaste ver isto? Não era mais fácil me manter na escuridão, na ignorância do tamanho do desastre? Mas enquanto a pergunta se forma, outra resposta silenciosa parece surgir. Eu
Preciso ver. Eu preciso saber a verdade do meu estado. Eu preciso fazer o inventário da minha perda, não para me torturar, mas para saber de onde eu preciso começar. Se é que existe um começo. E é então que algo se agita dentro de mim. Uma faísca, pequena, teimosa, quase insolente. Uma rebelião contra a imobilidade. Uma recusa em aceitar que este chão empoeirado seja o meu túmulo. É a tua imagem e semelhança em mim, Senhor. É essa centelha indestrutível que se recusa a ser apagada, mesmo sob uma montanha de escombros. Eu não sei o que é, mas eu me agarro a ela. E essa faísca me dá uma ordem absurda, ilógica, impossível. Mexe a tua mão. A minha mente ri, o meu corpo grita. A minha razão lista todos os motivos pelos quais isso é inútil. Para quê? Ela pergunta. O que uma mão pode fazer contra uma tonelada de concreto? Mas a faísca insiste. Não se trata de mover a montanha. Trata-se de se recusar a ser a montanha. Trata-se de provar a si mesmo que ainda existe uma vontade, por menor que seja, dentro desta carne esmagada. Então, a minha oração muda. De "fica aqui comigo", ela se torna um pedido de ajuda para a tarefa mais pequena e mais hercúlea da minha vida. Meu Deus, me ajuda a mover a minha mão. Eu foco no meu braço direito. Ele está preso sob uma viga menor, mas talvez haja alguma folga. Eu respiro fundo, ou melhor, eu tento respirar fundo, e o pó me faz tossir violentamente, e a dor me cega por um instante. As lágrimas vêm, lágrimas de dor e frustração, e elas traçam um caminho limpo na poeira do meu rosto. Mas depois da tosse, eu tento de novo. Eu convoco toda a minha energia, cada pingo de vida que resta em mim, e eu a envio para o meu braço direito. Eu o sinto tremer. Os músculos se contraem, protestando. A viga não se move nem 1 milímetro. O fracasso é imediato. E o desespero bate na porta novamente, querendo entrar. Mas eu digo não. Se eu não posso mover o braço, talvez eu possa mover a mão. E se eu não posso mover a mão, talvez eu possa mover os dedos. E então, a minha atenção se volta para os meus dedos, que estão pressionados contra o chão, frio. Eu me concentro no meu dedo indicador. Mexe-te, eu ordeno em silêncio. E eu o vejo. Um tremor, um espasmo minúsculo, quase imperceptível. Mas ele se mexeu. E esse pequeno movimento, esse ato de obediência da minha própria carne, é a maior vitória da minha vida. E com essa vitória, vem uma nova onda de coragem. Eu tento de novo, agora com todos os dedos. Eu os forço a se dobrarem, a se fecharem, numa garra trêmula. A minha mão, que estava espalmada em derrota contra o chão, agora se fecha, num punho fraco e patético. Mas é um punho, é um sinal de luta. É a minha resposta à destruição. Eu não gritei, eu não amaldiçoei. Eu fechei a mão. E agora, com a mão fechada, eu tento o impossível. Eu a arrasto pelo chão de cascalho e pó. 1 centímetro. O som é horrível. O som da pele arranhando o concreto. A dor é lancinante. Mas eu a arrasto por mais 1 centímetro e mais 1. Até que a minha mão, trêmula, ensanguentada, coberta de poeira, está livre, repousando num pequeno espaço vazio ao lado da minha cabeça. Eu olho para ela. Esta mão que já trabalhou, que já acariciou, que já segurou outras mãos. Agora ela está ali, ferida e exausta, mas está livre. E neste momento, ela é o símbolo de toda a minha teologia. Ela é a prova de que mesmo na destruição total, um movimento é possível. Que mesmo na impotência absoluta, existe um resquício de vontade. E eu te ofereço esta mão, Senhor. Eu não posso levantá-la para o céu em louvor, mas eu posso abri-la aqui no chão, em sinal de entrega. Uma entrega diferente da primeira. Não é a entrega da derrota, é a entrega do meu esforço. É dizer-te, isto é tudo o que eu pude fazer. Eu não tenho mais nada. Agora, por favor,
segura a minha mão. E eu espero, com a mão aberta e ferida sobre o chão frio. E a resposta vem, não como um trovão, mas como calor. Um calor suave que começa na palma da minha mão e sobe pelo meu braço. Uma transfusão de vida na minha exaustão. É a tua força, meu Deus. É o teu poder se derramando na minha fraqueza. Eu não sei o que é, mas eu o recebo. Eu o absorvo. E pela primeira vez, a minha mão não é apenas um pedaço de carne livre. Ela se torna uma ferramenta, um ponto de apoio, uma âncora no meio da minha tempestade de destroços. Com esta nova e misteriosa energia, eu começo a usá-la. Eu toco a viga que prende o meu outro braço. É pesada, imóvel. Eu toco a placa de concreto que esmaga as minhas pernas. É uma lápide. A realidade do meu aprisionamento não mudou, mas algo em mim mudou. A minha mão livre agora é um protesto. Ela é a minha vontade tornada física. E se ela não pode mover as grandes pedras, talvez ela possa mover as pequenas. Eu a uso como um arado, limpando o pequeno espaço ao redor da minha cabeça. Eu empurro cacos de vidro, pedaços de gesso, pequenas pedras. Cada movimento é um ato de fé. Cada centímetro de chão limpo é uma terra prometida. E com este pequeno espaço conquistado, eu me preparo para o verdadeiro desafio. Levantar-me. Não para ficar de pé, esse é um sonho de outro universo, mas apenas para me erguer do chão, para tirar o meu peito do pó, para me colocar de joelhos. De joelhos. A postura do servo, a postura do adorador. Que ironia! Eu preciso lutar com a força de um gigante para alcançar a postura de um humilde. Senhor, a jornada do chão aos joelhos é a mais longa que eu já enfrentei, e eu não posso fazê-la sozinho. Eu posiciono a minha mão livre ao lado do meu ombro, os dedos firmes no chão que eu limpei. O meu cotovelo se dobra, pronto para empurrar, e eu oro. Deus, sê tu a força no meu tríceps, sê tu a firmeza no meu pulso, sê tu a determinação que a minha mente já não tem. E eu empurro. Meu Deus, a dor. Uma onda de fogo sobe pela minha coluna, o meu ombro estala, os meus ossos protestam com um grito silencioso. O meu corpo inteiro se recusa. Ele se acostumou com a passividade da derrota. E eu estou pedindo a ele uma insurreição. Eu empurro com um gemido que sai do fundo da minha alma. E o mundo se eleva. 1 milímetro. A fresta de céu cinzento fica um pouco maior. E essa pequena mudança na perspectiva, essa minúscula vitória, me dá o combustível para continuar. Eu empurro de novo, com mais força. O meu cotovelo treme sob o meu peso, ameaçando ceder. Sustenta-me, Senhor, sustenta-me agora. Eu sinto a viga sobre as minhas pernas se ajustar, e o medo me paralisa. E se tudo desabar de novo sobre mim? O medo é um inimigo tão real quanto o concreto. Ele me diz para desistir, para voltar para a segurança relativa do chão. Mas o calor no meu braço, a tua presença, me diz para confiar. E eu escolho a confiança. Com os dentes cerrados e as lágrimas escorrendo, eu dou o empurrão final. O meu torso se ergue do chão. Estou apoiado num braço trêmulo, ofegante, coberto de suor e poeira. Eu não estou de joelhos ainda, mas eu não estou mais deitado. Eu saí da horizontal. E daqui, deste novo ângulo, eu vejo. Eu vejo a porta do meu quarto, arrancada das dobradiças e quebrada ao meio. Eu vejo o meu reflexo distorcido num pedaço de espelho. Um rosto que eu mal reconheço. Sujo, inchado, mas com olhos que queimam. Olhos que viram a morte e escolheram a vida. Agora, a segunda parte do movimento. Trazer os joelhos para baixo do meu corpo. Esta tarefa requer a libertação do meu outro braço, que ainda está preso. Eu olho para a viga que o prende. Ela é grande demais. Eu não posso movê-la. O desespero volta a me visitar, um velho amigo indesejado. Eu cheguei até aqui para falhar? Eu pergunto no silêncio. Eu me ergui para ficar preso de uma nova maneira? E a tua resposta vem.
não em palavras, mas em sabedoria. Uma ideia que não é minha. Se eu não posso mover a viga, talvez eu possa mover a mim mesmo. Talvez eu possa girar o meu corpo, arrastar-me para fora dela. E assim começa uma nova luta, uma nova dança com a dor. Usando o meu braço livre como pivô, eu arrasto o meu corpo. É lento, é agonizante. Cada movimento parece rasgar a minha pele. As pedras e os cacos sob mim me cortam. E eu choro. Eu choro abertamente agora, não apenas de dor, mas de esforço. É o choro de um bebê nascendo. É o som da vida lutando para existir. E a cada centímetro que eu me arrasto, eu oro. Uma oração de uma palavra só. Ajuda, força, misericórdia, agora. E finalmente, depois do que parece uma eternidade, o meu braço esquerdo desliza para fora de debaixo da viga. Ele está dormente, ferido, mas está livre. Ambos os meus braços estão livres e eu choro de gratidão. Uma gratidão feroz, primordial. Obrigado, meu Deus, pelos meus 2 braços. E agora, a coroação deste esforço. Com as 2 mãos no chão, eu me empurro para trás. Eu dobro os meus joelhos, sentindo a dor aguda nos ligamentos protestando. E eu consigo. Eu estou de joelhos. O meu corpo inteiro treme incontrolavelmente. A minha cabeça pende, exausta. O suor pinga do meu nariz e cai no chão empoeirado. Mas eu estou de joelhos. Eu olho para as minhas mãos espalmadas no chão à minha frente. Mãos feridas, sangrando, sujas, mas são as mãos que, com a tua força, me tiraram do túmulo. E aqui, de joelhos, no meio da minha destruição, cercado pelos fantasmas do que eu perdi, eu não me sinto derrotado. Eu me sinto um guerreiro. Eu me sinto um sobrevivente. Eu me sinto teu. A minha oração agora não é um pedido, é um testemunho. Senhor, eu estava no chão e tu me ouviste. Eu não tinha forças e tu te tornaste a minha força. Eu estava preso e tu me ensinaste a me mover. Eu estava sozinho e tu estavas comigo. A jornada não acabou. Eu nem sequer estou de pé, mas eu saí do chão. E isso por hoje é o milagre mais glorioso do universo. Meu Deus, de joelhos. Eu nunca soube o verdadeiro significado desta postura até agora. Sempre me ajoelhei por hábito, por ritual. Mas hoje, ajoelhar-me não foi um ato de descida, mas de ascensão. Foi uma conquista. E daqui, a visão é diferente. Eu ainda estou no meio da destruição. Os escombros não diminuíram. Na verdade, daqui de cima, eu posso ver a sua extensão de uma forma ainda mais assustadora. Eu vejo o que restou do meu quarto, o que sobrou da sala. Vejo a desordem, a violência do colapso. Mas eu também vejo outra coisa. Eu vejo mais céu. A fresta de luz cinzenta está maior. E ver mais céu muda tudo. Ele me lembra que existe um mundo para além das minhas ruínas, que a tua criação não parou, porque a minha desabou. E essa verdade, em vez de me diminuir, me conforta. Eu sou parte de algo maior. E o meu Criador, que sustenta aquele céu, é o mesmo que me sustenta aqui neste chão. E uma nova oração nasce no meu coração. Uma oração de consagração. Senhor, eu olho para estes destroços e eu não quero mais vê-los como o fim da minha história. Eu quero vê-los como o começo de um novo testemunho. Portanto, eu te consagro cada pedaço quebrado. Eu te consagro o concreto pulverizado, que representa os meus planos esmigalhados. Eu te consagro as vigas torcidas, que representam a minha força que se dobrou. Eu te consagro os cacos de vidro, que representam os meus sonhos estilhaçados. Eu coloco tudo isso diante de ti, não como lixo a ser varrido, mas como uma oferenda a ser santificada. Transforma este lugar de trauma num altar. Transforma estas ruínas da minha vida no fundamento do teu templo. Que cada vez que eu olhar para esta bagunça, eu não me lembre apenas do que eu perdi,
mas do que eu encontrei aqui. A tua força na minha fraqueza, a tua companhia na minha solidão, a tua mão que me ergueu. Enquanto eu oro, as minhas mãos ainda espalmadas no chão sentem algo. Sob a camada de pó e cascalho eu sinto a solidez, o piso, a fundação. Tudo o que eu construí sobre ela ruiu, mas ela, a base, permaneceu. E eu entendo, com uma clareza que só a dor pode trazer. Tu és a minha fundação, Senhor. Eu construí a minha vida sobre tantas outras coisas, sobre a minha carreira, sobre os meus relacionamentos, sobre a minha própria força. E tudo isso se mostrou frágil. Tudo isso pôde ser abalado. Mas tu permaneces. A rocha sobre a qual a minha vida estava, mesmo sem eu saber, assentada. Agradeço-te por esta fundação que não se pode abalar. Agradeço-te porque, embora a casa tenha caído, o terreno ainda é teu. E sobre este terreno, uma nova construção é possível. A ideia de reconstruir é avassaladora. Exigiria uma força que eu estou longe de ter. Exigiria limpar tudo isso, carregar peso, planejar, recomeçar do zero. E o meu corpo ferido e a minha alma cansada recuam diante desta imagem. Mas a voz da tua graça sussurra de novo. Diz que a reconstrução não é um trabalho que eu farei sozinho. Diz que o arquiteto agora és tu. E os meus planos, os meus velhos projetos, já não servem. Eles levaram a esta ruína. Agora, eu devo esperar pelo teu projeto. E a minha oração se torna uma súplica por visão. Senhor, mostra-me o teu projeto. O que tu queres construir aqui? Eu não quero mais construir a minha casa. Eu quero ser um trabalhador na construção da tua. Usa as minhas mãos feridas para colocar uma pedra de cada vez. Usa a minha memória, da dor para construir com mais sabedoria. Usa a minha gratidão como o cimento que une a nova estrutura. E com essa oração surge um novo desejo. O desejo de ficar de pé. A jornada dos joelhos aos pés. Parece tão impossível quanto a jornada. Do chão aos joelhos pareceu antes. Eu olho para as minhas pernas, presas e dormentes. Eu não sei se elas podem me sustentar, mas eu preciso tentar. É o próximo passo. É a próxima ordem da vida que pulsa em mim. Eu escolho uma perna, a que parece menos danificada, e usando as minhas mãos como alavanca, eu a arrasto para a frente colocando o pé no chão. O meu pé, no chão. Uma visão tão simples, tão cotidiana, que eu nunca valorizei. Hoje, é uma visão de poder e promessa. O meu pé está sujo, ferido, mas está na posição de quem vai se levantar. Agora, todo o meu peso está sobre este pé e sobre os meus braços. Eu preciso de força para impulsionar o resto do corpo para cima. Mais uma vez, Senhor, eu sussurro. Seja a força nos meus ombros, seja o equilíbrio nos meus quadris, seja a vida na minha perna. E eu empurro o chão para longe de mim. O mundo gira, a dor grita, o meu corpo treme numa convulsão de esforço. E por um instante glorioso e aterrorizante, eu estou de pé, cambaleando, desequilibrado, apoiado numa parede quebrada. Mas os meus dois pés estão no chão, e eu estou na vertical. E eu olho através de um buraco na parede e eu vejo uma árvore. As suas folhas se movem com o vento. E para além dela, o sol, lutando para romper as nuvens. E eu respiro, uma respiração profunda, que não enche apenas os meus pulmões, mas a minha alma. É o fôlego da vida, o sopro do recomeço. Eu não sei o que o amanhã trará. Eu não sei como vou limpar estes escombros ou curar estas feridas. Eu sei que a jornada será longa, cheia de dor e de trabalho duro. Mas hoje, tu me ensinaste a lição mais importante. Que não há escombro tão pesado que a tua força não possa mover. Que não há queda tão profunda da qual a tua mão não possa erguer. Que não há fim que tu não possas transformar num novo começo. Eu estou de pé, no meio das minhas ruínas, não como um rei no seu castelo, mas como um filho que voltou para casa,
e encontrou o pai, esperando por ele para reconstruir. E isso é tudo. Isso é tudo o que importa. Obrigado, meu Deus. Obrigado por me ensinar a levantar. Amém.